Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que tá aí nos assistindo. Eu sempre falo isso, eu sempre peço pra você comentar o horário que você tá assistindo. Agora são 8 e pouquinho da manhã, numa sexta-feira. Eu tô com uma convidada muito especial que não mora em São Paulo. E olha o horário que a gente tá gravando pra vocês, justamente pra gente não perder a possibilidade de conversar com essa pessoa, que é uma das mentoras do PENAP. E os alunos tecem elogios pra ela. Sempre ela é mencionada no LinkedIn, sempre é mencionada nos grupos. E ela tem mudado a vida de muita gente dentro dos nossos programas, que é a Amandinha. Seja muito bem-vinda, Amanda. Tudo Muito bem? obrigada, Xará, muito obrigada. Realmente muito especial estar aqui. Né, pena que não deu tempo de vir antes, mas hoje a gente vai concretizar essa gravação aqui para poder ajudar mais É pessoas. isso. Pra quem não sabe, a Amandinha, ela não é daqui de São Paulo, né? Do centro de São Paulo. Então, quando a gente conversou, né, sobre ela vir pra capital, a gente falou, não, você precisa passar aqui na escola, isso precisa acontecer. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? No meio do caminho tivemos ali alguns percalços, mas deu tudo certo. A gente conseguiu ajeitar um horário aqui no estúdio, o Lucas chegou aqui pra gravar aqui com a gente. Então, eu sou muito grata por você ter reservado esse horário, vindo aqui até a escola. Eu sei que a nossa rotina, principalmente quando a gente sai ali da nossa casa, vai ali para outra cidade, acaba sendo um pouco bagunçado, né? Mas ainda assim, você se dedicou, veio aqui falar com os nossos alunos, contar a sua história. Então, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, Amandinha, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? E aí eu sempre gosto de contar a história de vocês. Porque muitas pessoas, você que tá aí de casa, pode estar sentindo que talvez o banco não é para você, ou que você tá em um lugar que você não vê possibilidade de crescimento e tudo mais. E eu queria que você falasse pro pessoal sobre o seu ingresso no mercado financeiro. Porque hoje as pessoas te veem nessa posição e pensam assim, putz, ai, nossa, ela é supervisora, cara, ela é chefona, eu nunca vou chegar aí. E todo mundo teve um início, né? Então eu queria Com muito que você certeza. contasse a sua história. Bom, eu não trabalhava no mercado financeiro nem na área comercial. Trabalhava na área financeira, administrativa. Logo que eu saí da faculdade já sempre fiz estágio nessa área, na verdade. E mas eu gosto muito de pessoas, de me comunicar, de conversar com as pessoas, de criar conexões. E por todos os lugares que eu passei sempre foi assim, sempre fiz amizades. E teve uma pessoa, né, na última empresa que eu trabalhei antes de entrar em banco, que me indicou quando surgiu uma vaga no Banco Mercantil do Brasil. Era um cargo de entrada escriturária. Acredito que ainda existe esse cargo, mas deve ter mudado um pouquinho aí o modelo de atuação. Naquela época a gente atuava com os clientes dos beneficiários do INSS, né? Os clientes que ali vão receber aposentadoria ou algum tipo de benefício. Ficava atendendo eles, todas as demandas deles, emitia cartão. Não tinha tanto foco em venda de produto como é hoje. Naquela época era focado principalmente na venda de crédito. E, poxa, eu queria muito crescer, né? Então, logo que eu entrei assim naquele cargo, eu me encantei pelo banco. Falei, nossa, acho que é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida mesmo, né? Me encantei mesmo e fez muita diferença financeiramente falando na minha casa, né? Eu contribuía também ali em casa, ajudava. Então, eu falei, vou dar tudo de mim aqui, quero investir nisso. E já ali no Mercantil do Brasil, eu comecei a estudar para certificação. Porque eu falei assim, assim, eu sou destaque e vendo igual os pares meus. Como que eu vou poder me destacar deles, me diferenciar deles? Então eu fui lá, tirei a CPA 20, que na época, né, pro meu cargo de entrada ali era um diferencial. Passou 2 meses, fui lá e tirei o CEA. E eu estudei muito, muito, muito. Tipo, recusava ir em churrasco, sorveteria. Ficava estudando mesmo, de final de semana, depois que chegava do trabalho. Passei de primeira nas certificações. E aí meu superintendente ligou e, tipo, deu o maior parabéns, queria me promover naquela época. Mas surgiu uma oportunidade no Itaú, né? Alguém, essas recrutadoras que estão buscando pessoas no mercado, acho que viu o meu perfil ali no LinkedIn, eu não tinha me candidatado a uma vaga. Mas eles entraram em contato e falaram dessa área de seguros que estava expandindo. Eu acabei mudando de instituição, né? Na época eu não pensei 2 vezes quando a oportunidade bateu a porta, por conta do tamanho da instituição, né? Eu pensei assim, não,
Eu vou desbravar isso e quero fazer o mesmo que eu fiz aqui, de crescer, de buscar investir em mim, na carreira. Vou fazer lá e quero crescer lá. E deu certo, assim. Ainda quero galgar novos, né, cargos, quero sim ser promovida, quero continuar crescendo na instituição. Mas eu acredito, assim, que eu já construí uma carreira bacana. Legal. Aqui eu acho que já dá pra gente trazer 3 assuntos, assim, que são assuntos que eu sei que a galera de casa fica receosa, fica com medo, com friozinho na barriga. O primeiro deles é o fato de você nunca ter atuado na área comercial e ainda assim ter se desenvolvido, porque muitas pessoas travam com isso. Amanda, eu sempre fui muito técnico. Amandinha, eu não consigo vender, eu não sei ter técnica, eu faço amizade com o cliente, mas eu não consigo vender. Como foi isso para você que sempre atuou na parte mais operacional, né, e para essa parte comercial? Nossa, vender, gente, é muito fácil, eu falo, né? Vender, na verdade, você se conectar com a pessoa, entender qual que é a necessidade dela, conhecer o seu produto e encaixar isso. E as coisas acontecem naturalmente. Então, foi muito natural pra mim, assim. Claro que eu li livros, né? Então, tem a Sim. Bíblia de Vendas, tem como influenciar pessoas e fazer amigos. Então, tem diversos livros, assim, que podem te ajudar na comunicação, podem te dar alguma luz. Mas, na verdade, vender é você realmente se conectar com a pessoa, entender a necessidade dela, você conhecer o seu produto, né? Acho que falar com brilho nos olhos do produto que você tem para vender. E aí, comigo foi assim, tipo, eu não sabia nada de vender crédito. No começo, eu tive pessoas ali que me ajudaram, então acho que isso é importante, você também ter aliados na sua carreira, né? Falo que a gente nunca sabe. Essa pessoa que me indicou para entrar no mercantil lá atrás, hoje eu que indiquei ela para uma outra vaga, sabe? Então, e nós somos amigos até hoje, já tem 8 anos. E é isso. Acredito que você se dedicar a alguém, se dedicar à sua função e a venda sai. Se precisar ligar, então vamos ligar. Se com 10 ligações não tá saindo, vamos ligar para 20 pessoas. Mas vai sair. E testar, né? Então, naquela época, não era por WhatsApp, igual hoje. Os clientes eram beneficiários do INSS, então a maioria era por telefone mesmo. Então, eu ficava ligando na casa dos clientes, pedindo para eles irem na agência, tomar um café comigo. E aí, eu ia testando. Tinha várias histórias, né? Eu chegava em casa, às vezes, chateada, pensando na história do cliente. E teve até uma época engraçada essa história, assim. Engraçada essa história não, foi um momento da minha vida. Teve uma época, assim, que eu comecei a ficar triste, né? Me sentindo, assim... Poxa, será que eu tô fazendo mal para esses clientes, né? O crédito com a taxa altíssima. E aí, na terapia, eu falei assim, não, na verdade, eu tô ajudando esses clientes. Porque eles precisam desse crédito agora e de alguma forma, isso vai ajudar dentro da casa dele. Depois, né? Isso também se conectou com o meu propósito. Legal. E aí fez eu vender mais. Então, depois que eu virei essa chave na minha cabeça, de que, na verdade, eu estava ajudando as pessoas e não fazendo mal para elas, que eu não estava fazendo ali uma venda para bater meta, aí isso foi um divisor de águas na minha vida. E isso, para seguros, fez total diferença na minha vida. Então, hoje eu sinto, assim, que o meu produto, ele salva vidas, ele salva famílias no momento mais vulnerável das pessoas. Essa mudança de chave, ela é muito importante porque muitas vezes a gente vai conversar com o nosso cliente pensando com o nosso bolso. Então, quando a gente pensa com o nosso bolso, a gente olha só para, putz, essa taxa tá muito alta, mas a gente não percebe que, por exemplo, dentro da casa dele pode ser que ele esteja passando dificuldade, às vezes até de abrir a geladeira e não ter alimento suficiente. Então, o que seria, né, essa taxa com ele abastecer a geladeira dele e ele conseguir se reorganizar financeiramente? Quando a gente olha até para essas pessoas mais velhas, em situação de vulnerabilidade, elas nunca tiveram educação financeira. Então, muitas vezes, juntar todas as dívidas que essa pessoa tem em uma única parcela é o que vai realmente dar qualidade de vida para ela pro resto da vida que ela tem. Sim. Então, quando a gente olha para o cliente, entende a necessidade, o contexto dele, ao invés de a gente se colocar no lugar dessa pessoa, a gente passa a analisar a situação como essa pessoa analisaria,
daí a gente consegue realizar a venda. Porque a venda só por vender adoece. Com certeza. Empurrar um produto só para bater meta não é sustentável, né? Se você não se sente confortável com o que você está fazendo, em algum momento a conta vai chegar. E aí Sim. você vai ficar doente. Sim. Então, essa virada de chave de que realmente eu estava ajudando os clientes, fazendo bem para eles, para a família deles, foi um divisor de águas na minha vida. Legal. E você aí de casa que tá operando ou tá talvez em outra área comercial e sente que você não consegue localizar onde você não tá conseguindo ajudar o seu cliente, talvez você esteja vendendo errado. E daí é importante você analisar, entender. E não significa que o produto é ruim. Significa que você está oferecendo para as pessoas erradas. Então, cabe você entender sobre isso. Porque a venda não é só você entender de produto. Sim. É você também entender de pessoas, entrar dentro desse processo de vendas, né? Exatamente. Inclusive, até falando sobre isso, quais livros você indicaria para alguém que quer entender mais sobre essa parte comercial? Esse livro, A Bíblia de Vendas, eu gostei bastante. Foi um livro que eu ganhei há 7 anos atrás. Eu falo que ele é bom porque ele dá técnicas assim para quem realmente não sabe nada de vendas. Então ele dá técnica mesmo. Ele não fica filosofando muito. Ele fala de ligação, ele fala de contato, ele fala de como você se apresenta para o cliente, de como você fecha uma negociação. Então, acho que foi um livro que me ajudou bastante há 7 anos atrás. Depois dele, já li diversos outros, mas aí muito mais voltado para gestão, né? Então, esse, para quem está entrando na área comercial, indico com certeza. Tem o Spin Selling, que, né, show de vendas, ele é sensacional também. Mas eu acho que o Spin Selling, ele já entra num segundo nível. Acho que a pessoa ali que já tá no mundo comercial e ela começa a entender até um pouco de PNL. Mas para quem tá começando, foi assim, um livro que eu li na minha virada de chave do mundo administrativo, operacional pro comercial. Indico ele. Legal, bacana. E aí, a segunda coisa, falando ali sobre o início da sua história no mercado financeiro, é que você falou duas coisas muito importantes, então anota aí. Primeiro, LinkedIn. Você falou, eu não estava me candidatando para nenhuma vaga, e uma recrutadora me encontrou no LinkedIn. E a segunda coisa é, eu passei na certificação de primeira. Então, vamos falar da certificação primeiro? Você tirou a CPA 20, o CE, e você comentou, olha, eu recusei muitos convites. Foi. De churrasco, de sair, e eu passei na certificação de primeira. Então, eu queria muito falar sobre isso, conversar sobre isso, porque não é uma obrigatoriedade que você passe na sua certificação de primeira, tá? Ninguém aqui acredita que passar na segunda, terceira ou quarta vez na certificação é demérito. O ponto é que o esforço, ele é necessário, ele se faz preciso em momentos como esse. E observa, Mandinha, uma instabilidade onde a pessoa ela não entende a relação de esforço e resultado. Ela quer um resultado muito alto com um esforço muito baixo. E aí aqui a gente não tá falando de um esforço doentio, mas um esforço inteligente. E eu queria muito conversar sobre isso, porque eu sei que é a dúvida de muitas pessoas que estão em casa. Naquela época, eu falei assim, eu preciso passar nessa certificação se eu quiser me destacar. De alguma forma, eu achava que isso poderia me ajudar, mas ninguém chegou em mim e pediu para eu tirar. Então, na verdade, era uma aposta. E eu achava um investimento alto, né? Porque tinha que comprar o curso, tinha que pagar a prova. Então eu falei assim, eu não vou investir esse valor aqui pra ir pro ralo. Eu tenho que realmente aproveitar, né, esse momento para me dedicar. Então eu separei algumas horas do dia. Na época eu namorava, então eu deixava ali de sair às vezes com o namorado, ficava mais em casa. Eu tive um apoio, né, também dele de falar assim, não, fica aí estudando. Muitas vezes ele ficava ali só do lado, me deixando estudar e eu fazendo simulados, porque a maior parte dos simulados eu fazia no final de semana. E foi isso, assim, tem que ter coragem. Você não pode... Muitas pessoas no caminho falaram assim pra mim, mas por que você vai tirar essa certificação? Você não precisa disso. Teve uma pessoa que até brincou comigo, que trabalhava comigo, falava assim, você vai entrar na NASA? Pra que você vai tirar o CEA? Né, e riu, e fez uma brincadeira ali na agência e... Poxa, eu era, né, nova, 25 anos, 24 anos, eu tinha acabado de entrar no mercado. Eu já nem entrei tão nova, né, eu já entrei mais velha no mercado financeiro. Mas eu era nova de banco. E aí eu ouvi aquilo e falei assim, gente, não é possível que eu tô estudando pra mesma certificação que essa pessoa tá me falando, né?
Eu ouvi dizer que ela é tão conceituada, na época não eram tantas pessoas que tinham CE, hoje já bastante gente já tirou. E eu falei assim, nossa, se eu der ouvidos para isso, eu vou parar no meio do caminho. Então eu me fechei mesmo, sabe? Assim, me fechei com o meu propósito. Uhum. E as pessoas falavam assim, você não tem medo de falar que vai fazer a prova e alguém jogar energia ruim? Eu falava, eu não tem dessa não. Se eu estudar, eu vou passar. Não tem nada de energia, não. E foi isso. Então eu fiquei muito focada com o meu propósito. Eu saía, né, do trabalho, ia para casa, estudava até a hora de dormir. Durante um período de 2 meses. E deu certo. Como eu emendei a CPA 20 com o CEA, foi um pouco mais fácil, porque um conteúdo complementa o outro. Então eu indico para todo mundo fazer isso. Depois do SEC, aí eu dei aquela relaxada, né? Falei assim, nossa, agora eu vou ficar um tempo, né, mais tranquila. Aí depois eu também me dediquei à SUSEP. Tirei a SUSEP todos os ramos, que também foi uma certificação que eu tive que investir bastante tempo ali. Foi 1 ano para tirar ela todos os ramos, porque tem a SUSEPinha e tem os demais ramos, né? Então é isso, acho que você tem que colocar um foco, um propósito e seguir ele até você alcançar. Eu falo que eu passei de primeira porque realmente, para uma pessoa como eu, que estudou a vida inteira em escola pública, que não tem ali uma facilidade com números, eu tive que me dedicar. Então eu tenho orgulho disso. Mas se eu não tivesse passado de primeira, eu ia continuar tentando. Então eu falo, né, pra minha equipe, eu falo para as pessoas que estão à minha volta, para meus amigos que às vezes não passam, eu falo assim, meu, não desiste, bora. Você já estudou até aqui, já tá aqui, vamos lá, é mais um pouquinho. É igual na corrida. Na corrida, às vezes, né, eu chego lá na assessoria onde eu faço corrida, na minha cidade, e aí o pessoal que treina, eles correm 30, 40 quilômetros num sábado, num longão. Eu admiro demais aquelas pessoas, eu fico assim, nossa, fulano corre muito, eu nunca vou chegar, né, no pace dele, nessa quilometragem. E aí meu coach fala, não, bora lá, você já tá aqui, mais um pouquinho todo dia. Cada sábado a gente vai aumentando 2 quilômetros. 2 sábados atrás eu tinha feito 23 quilômetros no meu longão. Não, eu nunca imaginei que eu fosse correr mais 5 quilômetros. Não corria nem 5, né? Então é assim, a gente não pode parar no meio do caminho. Você trouxe uma coisa que a gente usa bastante aqui, né? Que é a alta performance mesmo. E como a alta performance na nossa vida pessoal, ela impacta diretamente a nossa vida profissional, porque muda a nossa mentalidade. E eu acho que a mentalidade, ela é a base de tudo, né? Eu queria muito que você falasse sobre a corrida e a sua vida profissional. Você trouxe isso aqui agora, eu acho sensacional falar sobre isso, sobre como quando a gente se dedica ali para algum esporte, para se desenvolver em alguma coisa que naturalmente não aprendemos a fazer, a gente consegue levar isso mais pra frente. Legal, importante falar sobre isso. Alta performance. Eu tenho uma amiga minha que trabalhava na mesma agência que eu, e uma vez ela falou assim, ser alta performance, ela falou isso, a gente tava em algum assunto desse, e ela falou assim, ser alta performance é você estar sempre no pódio, sempre no destaque. Fulano não é alta performance. E aí, cara, passou um tempo, né, 1 ano, enfim, ela acabou afastando por burnout. E eu penso totalmente o contrário. Eu acho que alta performance não tem absolutamente nada a ver com você estar sempre no pódio. Alta performance é você ter constância, é você não desistir. Então, é isso. A minha relação com a minha vida pessoal e a minha vida profissional é essa a vida toda. Então, eu não desisti dos meus sonhos. Eu não desisti quando eu tive desafios. E não foi um, não foi pouco, foram vários, né? Eu sou de uma família pobre, estudei escola pública, tudo que eu conquistei, que não foi muito, mas tudo com muito esforço, muita dedicação e compromisso. Então, é isso. Para mim, ser alta performance é você não desistir, você ter constância. É, é inimaginável que você vai ter uma carreira de 20 anos, por exemplo, no mercado financeiro, e que você vai estar sempre bem, que você vai estar sempre acima do esperado, que você vai estar sempre no primeiro, no segundo lugar. Não é assim que funciona. Principalmente quando você acaba assumindo um cargo de gestão, que você muda de região, sabe? E assim, muda muito. Você atua no interior de São Paulo, de repente você vai para a capital do Rio de Janeiro, de repente você vai para o norte, o nordeste. Eu tenho vários pares, né, que atuam no Brasil todo, Manaus, Sul. Aí imagina, o Sul passou por aquela tragédia. Como que ficou o resultado daquela galera alta performance?
E aí vai desistir por conta disso, porque perdeu talvez um semestre ou um ano. Não é assim, a gente não tá sempre bem. Mas o importante é você ter resiliência, né? Uhum. Cadê a resiliência que você falou que tinha ali na entrevista, né? Que essa palavra tá na moda. Então, acho que é isso. Você conseguir manter ali seu propósito, mesmo no momento de dificuldade. Você vai chegar lá. Talvez vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar lá. Sim, isso é muito legal, porque eu também passei de primeira nas certificações. Mas eu lembro e eu acho que o que me fez passar de primeira foi o compromisso que eu assumi comigo mesma. Quando eu olhei ali para as certificações, que eu também fiz CPA20CE e a Ancor, né, na época, eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, eu vou tirar essa certificação. Ponto, e acabou. Eu decidi isso. Eu vou tirar essa certificação. Não interessa se vai ser na primeira vez que eu fizer a prova, ou na quarta, na quinta, na sétima, na 10ª, eu vou tirar essa certificação. E é isso. E essa determinação fez com que eu me debruçasse em cima dos estudos. Então, eu também abri mão de sair com meus amigos, de passar um sábado inteiro assistindo filme comendo pipoca, Eu lembro que, assim, teve uma época que, nesse período de estudo, porque eu tirei logo as 3, então acabou que foi um período maior, né, do que geralmente a gente leva pra tirar uma certificação. Foi aniversário de um amigo. E a gente era muito amigo, a gente era muito próximo. Eu lembro que eu estudei o dia inteiro, fui pro aniversário dele e eu não bebi, eu não fiz nada, assim, não comi muito. Eu fiquei lá 1 hora e meia e fui embora. Aí ele virou pra mim e falou assim, você já foi mais legal. Aí eu fiquei, cara, todo mundo sabe a importância que tem essa certificação pra mim e pra minha carreira. A questão aqui não é eu ser legal ou não. A questão aqui não é, eu tô falando pro seu bem. Porque tem muita gente que vem com essa crítica disfarçada de preocupação, né? Não, tô falando pro seu bem. Porque não pode também parar a vida pra... A questão não é essa. A questão é o quanto de apoio as pessoas te entregam quando você para de agir como elas esperam que você haja. Sim. Isso é muito importante, você saber escolher quem vai estar do seu lado durante a jornada, né? Tinha um diretor que falava assim, curte a jornada. E curtir a jornada é também você saber quem tá com você durante a jornada. Porque essas pessoas são as pessoas que talvez você não enxergue daqui 5 anos. Sim. Sempre importante olhar no horizonte de tempo aonde você quer estar e com quem que você quer estar, quem são as pessoas. Eu acho que isso é importante. Pra você ter pessoas que realmente te apoiem e falam assim, não, isso realmente é importante, estudar é importante, você crescer na carreira é importante, crescer profissionalmente, ser uma boa pessoa, ética. Então, Sim. Pessoas que deem bons conselhos. Eu também ouvi bastante isso e, graças a Deus, eu não dei ouvidos. E, Amandinha, eu não sei se você tem essa sensação, mas é uma sensação que eu sinto constantemente. Que essa jornada para o sucesso, e o sucesso é individual, né? É uma percepção única de cada um, é muito solitária. Porque você deixa muitas pessoas para trás. E muitas pessoas que você ama, que realmente você gosta. A minha vida, ela deu um giro 360 graus quando eu entrei na Irmi Banco, né? Quando eu tava no banco, eu tinha aquele horário pra entrar, aquele horário pra sair. Não que a gente cumpra exatamente, mas a gente tem ali, né, tudo certinho. E quando eu vim pra Irmi Banco, até quando eu assumi parte da sociedade ali, você não tem horário pra entrar, você não tem horário pra sair, você se dedica 100%, você vive o negócio, né? E muitas pessoas que eu amo ficaram pra trás, porque é uma jornada solitária, é uma escalada que algumas pessoas selecionadas estarão com você, não todas. E muitas vezes, eu não sei se acontece com todo mundo, mas eu vejo muitas mulheres passando por isso. Cara, então eu acho que eu não vou muito longe. Eu gosto tanto dessa pessoa que eu acho que eu só vou vir até aqui. Porque aqui eu consigo alcançar um pouquinho do topo e um pouquinho dessa pessoa. Então eu vou ficar no meio termo. Não sei se você já passou por isso. Sim, isso pode ser uma mãe, um namorado, né? Pode ser um amigo. Já, sim. Mas aí é que a gente alinha o propósito. Tem um superintendente que falou esses dias, né, numa reunião com a equipe, e eu tava na reunião, eu achei interessantíssimo. A gente tem que realinhar o nosso propósito todos os dias. Não pense você que você colocou um propósito 1 ano atrás e que esse propósito você não precisa realinhar ele. Porque durante o ano, muitas coisas vão acontecendo. E quando o nosso propósito tá firme, aí a gente não deixa essas pessoas
nos pararem no meio do caminho. Acho que isso é importante. Sim. E até trazendo ali o esporte que você mencionou, a consistência, a maneira como a gente é consistente nos nossos atos, ela vem de um reflexo de como a gente encara a nossa vida pessoal. Eu tava falando sobre isso esses dias, sobre o quanto a gente se entrega às coisas que são prazerosas. Como colocar o celular no modo soneca para dormir mais um pouco, como comer uma coisa gostosa mesmo quando você tá de dieta. Então, quanto você consegue resistir a uma coisa que é prazerosa para você, para fazer uma coisa que é necessária que você faça, né? Esses dias eu entrei na luta agora. Eu virei lutadora. Nossa, eu tô muito lutadora agora. E aí... Tá fazendo Muay Thai? Tô fazendo Muay Thai, é. Legal. E aí, eu tenho uma característica que eu gosto de ser boa em tudo. Eu não quero ser a melhor, eu não quero estar no pódio sempre. A questão não é essa. Mas eu quero ser boa em tudo que eu faço, né? E aí, eu tô fazendo luta, tá? Então, eu sempre filmo pra acompanhar a minha evolução. Então, eu lembro que, assim, nas primeiras aulas, eu tava abrindo o braço. E não pode abrir o braço, né? Tipo, você vai com o braço reto pra dar o soco e tudo mais. Então, eu comecei a observar isso na filmagem. E o que eu faço? Eu pego a filmagem, eu coloco em câmera lenta e eu vejo exato o momento que eu tô levantando o braço. Quando eu vou pra aula de novo, eu sei o momento que eu tô levantando o braço. Então, eu evito levantar. Então, eu aprendi a dar o soco sem levantar o braço. Aí agora vamos pro chute. Eu não tô levantando o quadril pro chute. E aí eu comecei a fazer isso várias vezes e tudo mais. E aí eu pensei, bom, evoluí. Assisti, acompanhei as filmagens, acompanhei tudo e percebi que tinha evoluído. Daí eu fui fazer uma aula direto com o mestre, né? E aí eu percebi que eu não evolui coisa nenhuma. Eu percebi que, na verdade, eu tava fazendo tudo errado ainda, só que de um jeito diferente. E aí eu tava comentando isso, né? Falei, gente, eu pensei que tinha evoluído, pensei que tinha feito isso. Cara, eu me dediquei, olhei, salvei vídeo de pessoas que são profissionais, coloquei em câmera lenta pra ver como eles fazem, repeti, etc. E descobri que eu continuo fazendo errado, só que de um jeito diferente. E óbvio, isso me frustrou, né? Eu me dediquei e tal, e continuo fazendo errado. E aí viraram pra mim e falaram assim, eu tinha desistido, não sirvo pra essas coisas. Eu falei, gente, não. É óbvio que eu vou continuar errando. É óbvio que eu não vou aprender. Nem que eu assista e dedique 1000 horas pra isso sem treinar. Então, quando a gente linka essa parte de corrida, que eu também já corri um tempo, essa parte de esporte e dessa mentalidade pra nossa vida profissional, a gente entende que ambiente é importante, as pessoas que estão do seu lado é importante, mas também a maneira como você encara os seus erros é muito importante, Sim. né? Tem que encontrar o conforto no desconforto. O Bernardinho fala isso, né? Então, assim, acordar às 5 da manhã, hoje virou prazeroso pra mim. Mas no começo não foi assim. No começo eu brigava ali com o despertador e comigo mesmo. E hoje não. Hoje, na verdade, o dia que eu não acordo, eu já sinto que o dia não começou tão bem. E é isso, você fazer coisas que te exijam mais, sabe? Sim. Eu acho que uma das características que eu busco hoje pra minha equipe é pessoas que gostam do desafio. Igual você fez, gravou, achou que evoluiu, depois você viu que não evoluiu, e uma pessoa falou assim pra você, eu já tinha desistido. Não, agora é que eu quero fazer mesmo, porque eu gosto do desafio. Acho que no mundo comercial tem que ter isso. A pessoa tem que ter essa garra. Não, agora virou pessoal, agora é que eu vou fazer o negócio acontecer mesmo. Eu não posso ouvir ninguém falando pra mim que eu não posso fazer alguma coisa. Que aí eu fico doida, eu vou lá e quero fazer mesmo. Aí que você consegue fazer. Aí é que eu vou fazer. Eu não consigo? Então peraí. Então eu busco isso pra minha equipe também, comercial, né? Acho que a pessoa que gosta de desafio, ela vai estar sempre se sentindo movida por isso. Então, isso é importante. Amandinha, você acredita que essa mentalidade de ser movido a desafio, de ser movido a esses problemas e o pensamento de resolução é mais importante do que a técnica? Com certeza. Com certeza. O talento é claro que coloca pessoas talvez em lugares naturalmente, mas o esforço vence o talento, né? A repetição vence o talento, com certeza. Nossa, tem uma pessoa que tá na minha equipe até hoje e eu lembro certinho da entrevista dela. Nós questionamos muito ela, muito. A gente foi provocando. Tá, mas e se você não conseguir isso? Mas foi colocando ela, assim, em situação de desconforto mesmo. Até que um momento ela parou, assim, eu lembro dela parando e falando assim, não, mas aí é que eu vou fazer mesmo.
Eu gosto disso e isso nunca foi um problema pra mim, eu tenho certeza que agora não vai ser. E é isso, e mesmo que eu não saiba, eu vou dar um jeito de aprender, eu vou me tirar da minha zona de conforto, eu vou estudar fora do horário, eu vou buscar conhecimento no YouTube ou com outras pessoas que fazem isso. Então, assim, isso não é talento, isso é esforço, é o quanto que a pessoa está comprometida. O talento, ele é vencido, com certeza, pelo esforço. Quando... Tem uma frase, né, até de Peter Drucker, que diz: as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Sim. E o comportamento, ele não consiste só em você sorrir, acenar, ser político dentro de um escritório. É o quanto você consegue sustentar uma situação desconfortável. E isso é muita inteligência emocional, né? Sim. E isso a gente consegue com amadurecimento. Porque eu também passei por momentos onde eu queria, né, chutar o balde, vamos dizer assim. Mas se você tiver bons gestores que conseguem conversar com você e te provocar também, se você quiser ouvir, porque muitas vezes a pessoa não está disposta a ouvir, nem a evoluir. Sim. Mas a inteligência emocional eu acho que é fundamental hoje no mercado financeiro. A pressão vai sempre ter, né? Sim. Vai fazer 7, 8 anos desde que eu comecei no Mercantil do Brasil ali. A meta nunca diminui. Então, assim, se você tá achando que tá difícil hoje, poxa, então entrega tudo. Vai lá, pede conta, entrega o crachá e vai pra casa. Porque o desafio só vai aumentar, né? Na verdade, o mercado muda, a tecnologia tá vindo aí pra resolver um monte de coisa que antes a gente fazia e agora talvez não vai precisar fazer mais. Sim. E aí? Vai acabar as vagas no mercado financeiro? Claro que não. Na verdade, a gente vai ter que se reinventar. Então, são mais desafios. E é isso, tem que ter inteligência emocional para passar por esses desafios. Exatamente. Se você quiser ter uma carreira duradoura, com certeza, inteligência emocional acho que é uma skill que vai te diferenciar no mercado. Sim, aqui a gente tem falado bastante sobre inteligência artificial, né? Até aqui dentro da nossa operação, eu sou a analista de performance aqui, né? Então, o que eu faço é basicamente fazer o treinamento comercial e eu analiso depois. Só que são 22 executivos. É muita gente para você ouvir ligação de 1 hora para fazer isso, para fazer aquilo. E aí, com a inteligência artificial, cara, eu ensinei a IA exatamente o que eu treino, o método. Eu ensinei a IA o jeito que eu penso, o que eu analiso, como eu analiso. E hoje em dia eu mando todas as ligações pra lá. E a IA, ela analisa exatamente como eu. Então isso, me fez ganhar muitas horas, que são 22 pessoas. E aí até a gente fala muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas, elas estão resistentes à IA, estão resistentes à tecnologia, porque é novo. Sim, e com medo, né? Medo de medo. serem substituídas. Acho que, na verdade, é o medo que mais deixa as pessoas inseguras em relação à IA. E são pessoas... Se a pessoa está insegura com a IA, é porque não entendeu o que a IA veio para fazer. Sim. Primeiro que não é uma suposição, já é realidade, já está acontecendo, as empresas já estão usando cada vez mais e acho que só tende a aumentar a utilização do IA no nosso dia a dia. E as pessoas que têm esse receio é porque não entendem que isso pode potencializar o nosso trabalho, diminuir aquele trabalho operacional, fazer a gente investir o nosso tempo, nossa hora homem, em coisas que realmente fazem sentido, Sim. né? Não naquelas funções que, poxa, são desgastantes e que não trazem tanta produtividade para a empresa. E a gente nunca, né? O ser humano nunca vai ser 100% substituído, porque o tato, o olho no olho, né? Por isso que eu vim aqui. É diferente de fazer um Teams. A gente poderia ter entrado por Teams e ter feito esse podcast, sei lá, uma gravação ali, um bate-papo por Teams. Não é a mesma coisa. Essa questão de vir aqui porque é diferente. Um abraço, um acolhimento. E é isso que vai diferenciar as pessoas também. Eu brinco assim na minha equipe, às vezes, que a primeira ferramenta de vendas é o sorriso. Sim. Isso o IA não vai fazer por nós. Então, é isso. As pessoas que não entendem, as que têm receio, as que ainda querem evitar a utilização é porque não entenderam. Sim. Então, assim, já estão ficando para trás. Sim. Né? Então, quanto mais rápido a gente aceitar, entender e estudar, melhor vai ser para todo mundo. E isso que você falou é muito importante porque as pessoas que estão sendo resistentes, elas já estão ultrapassadas. O medo, ele gera realmente
esse desconforto e essa sensação de querer ficar distante. Mas não é porque você tá com medo, você quer ficar distante da IA e você não quer olhar pra isso, que essa realidade não está acontecendo nesse exato momento. Tá acontecendo. E assim, realmente, o ser humano nunca vai ser substituído. Mas um humano com IA, com certeza vai ocupar o espaço de um humano sem IA. Com certeza. Não, isso já é uma realidade. Eu acho que quem não estiver estudando inteligência artificial hoje, não espere estar no mercado financeiro nos próximos 2 anos. Sim. Isso é fato. Isso, sim, a gente tá, tem várias vertentes, né? Tem várias ramificações, mas assim, o uso de dados para oferecer o produto personalizado para o cliente, para poder... Vou falar aqui na minha área de seguros. A gente usa ali Big Data, né? Usa todo o histórico do cliente para precificar o produto para ele, para entender o risco desse cliente, para ver se faz sentido o produto A ou o produto B, dado o histórico dele de utilização do produto, dado o perfil de risco dele no mercado financeiro. Então, às vezes a gente tem um produto, né, mais elaborado, mais premium ali, com mais acessórios, vai ser para um tipo de cliente e outro para outro. Então, assim, isso já está acontecendo a todo vapor por trás, né, das telas. O CRM está sendo cada vez mais utilizado. Então, hoje, você entra no sistema do banco, em uma tela só, você consegue ter um raio-x do cliente. Além de você conseguir ver tudo que ele tem na instituição, você ainda consegue ver o que ele tem no concorrente. Você consegue ver tudo o que ele falou nas últimas ligações. Se ele ligou lá para fazer uma reclamação, se ele pediu um cartão, né? Enfim, qual que foi a resolução do problema que ele pediu ali. Você consegue saber se ele falou alguma coisa, eu preciso de um crédito para pagar uma viagem pro meu filho. Enfim, você consegue entender qual que é o cenário dele ali. Poxa, sim, se ele pediu isso é porque ele tem uma família, vamos entender qual produto faz sentido para ele. E aí tem gente que ainda insiste em atender o cliente. Eu vejo isso direto, tá, nas agências. Tô lá no batidão, aquela correria, tem que diminuir fila, né, porque tem tempo de fila. Aí eu vejo ele pegando ali o cartão do cliente, o RG, o CNH do cliente para atender, digita lá e não vai no histórico do que foi falado com o cliente. Faz o atendimento ali correndo e quer ofertar um produto sem ver ali o perfil desse cliente, sem entender o momento de vida dele. Poxa, e depois não entende porque que a venda não saiu. Não sabe nada da necessidade daquele cliente. Não vai vender, não vai vender. Vender sobre conexão. A gente vende, assim, conversando com uma pessoa. Nossa, você acredita que uma amiga minha foi jogar vôlei, quebrou o braço e recebeu 15 mil porque ela tinha um seguro que cobria quebra de ossos? De repente, você fala assim, poxa, isso aconteceu comigo uma vez e eu não recebi, eu quero saber. Sim. Que produto que é esse? Me fala mais. Então, é assim que a gente vende, sabe? Conversando com as pessoas, gerando conexão, entendendo a necessidade de cada um. E é isso. E a inteligência artificial vem para poder ganhar velocidade com essas perguntas que talvez a gente ficaria 1 ou 2 encontros para tentar descobrir sobre a vida do cliente. Exatamente. Eu tô explorando uma IA que ela cuida de reuniões, sabe? Reuniões online. E essa IA, no final da reunião, ela dá um resumo sobre a reunião. Ela fala sobre o humor dos participantes. Então, ela capta o humor dos participantes. E depois que ela já tem uma base, ela começa a falar pra você sobre vício de linguagem. Então, você fala muito você repete muito tipo... Troque essa palavra por essa, usa essa palavra mais elaborada, você poderia ter falado dessa maneira. Gente, como isso daqui não vai potencializar e levar você pra sua melhor versão? Outros patamares, com certeza. Nossa, que interessante, depois você me fala. Fala, eu passo pra você. Eu quero. Então, a gente... Tá vendo? Já seria uma cliente. Então, a gente tem que deixar de ser resistente porque as relações humanas, elas não são 100% limpas. A gente fala muito sobre escutativa. A escutativa, ela é muito difícil. Enquanto você tá falando, enquanto eu tô falando, você aí de casa, você tá se perguntando, pô, mas faz sentido o que ela tá falando? Nossa, eu já passei por uma situação assim. Caramba, isso já aconteceu. Nossa, mas eu acho que ela tá errada. Então, o tempo todo, você tá criando diálogos dentro da sua cabeça que impede que você ouça o outro de maneira 100% limpa. A gente tá falando de uma IA que não tem isso.
ela vai te escutar de maneira 100% limpa. Ela vai conseguir rastrear no cliente ou rastrear na situação qual é a melhor hipótese, a melhor proposta, como ofertar, porque não é só ofertar. Então, a gente precisa olhar para a inteligência artificial e entender que agora ela faz parte da nossa vida. Ponto, acabou. É isso. Não tem como criar resistência em relação a isso. É isso. Nossa, adorei. Eu quero já conhecer Ah, é essa muito legal, ferramenta. né? E você falou muito sobre a sua equipe, né? Então, você olha para isso na sua equipe. O que mais você olha na hora de contratar alguém? O que te chama a atenção em um candidato? Eu analiso se a pessoa tem vontade de fazer acontecer. Então, eu coloco ela em situações, né, ali, cases, vou provocando mesmo, para tentar extrair o máximo que eu consigo dessa pessoa em 30 minutos. Que é difícil, né? Às vezes a pessoa vem ali com todo um discurso já preparado e a gente quer desconstruir aquele discurso. Sim. Para colocar ela numa situação real. Mas assim, eu vejo muito brilho nos olhos. Então, quanto que aquela pessoa realmente quer aquela vaga, né? Às vezes talvez porque precisa. Não é só se a pessoa precisa ou não, mas é o quanto que ela vai dar valor mesmo depois que ela entrar. Porque muitas pessoas vão na entrevista, prometem mundos e fundos. Não, pode deixar que eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, no primeiro momento que eu preciso fazer, por exemplo, uma troca de agência, ou, sabe, às vezes a gente precisa da pessoa ali pró-negócio. Uhum. Olha, eu tô precisando de você agora aqui, tem uma pessoa que tá afastada, que tá passando por uma dificuldade na casa dela, e eu preciso que você atenda a agência dela, e aí? Então, eu preciso de pessoas que realmente queiram estar ali. E por mais que às vezes nem tenha experiência, porque a experiência a gente vai ganhar com o tempo e eu dou treinamento aqui. Então, né, quando a pessoa entra, a gente dá o treinamento. É isso. A pessoa quer e se ela faz acontecer. Eu busco proatividade. Legal. Eu gosto de falar que experiência é repertório. E a gente não consegue experiência só trabalhando na área. Uhum. É porque quando uma pessoa está trabalhando, ela já tem experiência comercial, ela já tem experiência em seguros, por exemplo, a gente pressupõe que ela sabe sobre o que ela está falando, Sim. sobre o que ela vai fazer, e não é necessariamente uma verdade. Sim. O repertório a gente consegue, por exemplo, estudando. Você cria repertório na vida das pessoas quando você explica sobre o produto, quando você passa método de vendas, quando você estrutura uma linha de raciocínio. Eu gosto até de falar de modelo mental, né? Qual é o modelo mental que um profissional precisa para comercializar um produto, para falar de seguros, como a gente analisa uma situação, como a gente olha para determinado cenário e extrai dali as informações que são importantes, né? Sim. Eu acho que é isso. Técnica, você consegue lendo o site da instituição que você está fazendo a entrevista, né? Não, eu li aqui, porque seguro cobre isso. Então tá bom, vende aí pra mim. Aí a pessoa, ela vai lá, ela começa a descrever tudo que tá no site. E eu acho legal, primeiro porque ela foi procurar, né? Tipo assim, ela já se provocou de ir ali procurar. Poderia ter ido sem nada pra entrevista. Mas não é isso, sabe? Eu acho que mesmo se a pessoa não souber nada de seguros, mas ela tiver vontade de fazer acontecer e eu ver esse brilho nos olhos, eu conseguir identificar isso na entrevista, isso vai fazer mais diferença pra mim. Legal. Como que é uma entrevista com você, Amandinha? É bem tranquilo. Eu sempre busco deixar a pessoa à vontade, porque eu quero saber quem realmente ela é. Então, não gosto de... Quero que a pessoa realmente seja ela mesma e fale o que ela quiser falar. Mas eu provoco. Eu tento deixar a pessoa em situação desconfortável. Eu peço pra ela me contar um case. Me conta um case de sucesso seu. E aí ela começa a me contar e eu vou provocando ela pra entender se realmente aquilo que ela tá falando é aquilo. Porque as pessoas chegam muito assim na entrevista, eu fiz isso, eu sou ótimo naquilo. Tá, mas se você é ótimo naquilo, por que isso não aconteceu? E aí você vai provocando até entender ali as pessoas, pra ver se aquilo realmente é aquilo. Sim, tem muitas pessoas que falam assim, o banco às vezes pede pra eu vender um produto inusitado, sei lá, pede pra eu vender areia no deserto, pra eu vender pasta de dente de alho pra um vampiro. E aqui a ideia não é nem a gente, de fato,
comprar esse produto, né? Eu sou um vampiro, vou comprar essa pasta de dente de alho. Mas a ideia é entender o quanto você consegue ser criativo, pensar fora da caixinha, agir sobre situação de estresse. Você tá numa entrevista vendendo um produto inusitado, você tá numa situação de estresse. Quanto de inteligência emocional você tem pra lidar com essa situação, né? Então, às vezes, as pessoas, elas não entendem o macro, elas olham só pro micro. Então, elas olham só pra... Não faz sentido. Não faz sentido eu vender areia no deserto, mas o quando você expande, quanto você consegue pensar fora da caixinha, né? Exatamente, é isso. Você não quer que a pessoa saiba tudo que o produto cobre, todas as regras. Você quer que realmente que a pessoa tenha brilho nos olhos, que ela seja criativa, igual você falou agora, que ela te convença que esse produto é bom, mesmo que seja uma areia no deserto. O que essa areia dela faz diferente? Como que ela vai poder me ajudar no meu momento? Então é isso é muito feeling, sabe, comercial. E as pessoas, elas não nascem com isso, mas Sim. elas vão se desenvolvendo para isso. Quando uma pessoa tem feeling comercial, você já identifica logo ali no começo. Você fala, poxa, essa pessoa tem potencial. Vamos desenvolver ela que ela vai chegar lá. Então é isso. E muitas pessoas, elas linkam esse time comercial, esse feeling comercial, com a característica de ser expansiva e remete a algo completamente contrário quando a pessoa ela já é introvertida. E não é verdade, né? Não, claro que não. Nós temos áreas, inclusive, que nem gostam de pessoas tão expansivas assim. Não que não gostem, mas que talvez não faça tanto sentido, né? Você mesmo veio, acho que do private, né? Sim. E acho que você pode dizer, né? Tem áreas assim que a negociação é mais lenta, que não é ali tanto carisma que vai convencer o cliente. Então, acho que tem público, tem áreas para todos os perfis de personas. Tem que ser, no mínimo, gentil e educado, acho que isso faz parte, né? Mas não necessariamente a pessoa que é expansiva é comercial. Às vezes a pessoa não gosta de vender e ela só gosta de conversar. Sim. E não, isso não é ser comercial. Ser comercial é você gostar de desafio, é você querer realmente entregar o que você precisa entregar, você querer fazer a mais, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo muita gente querendo ser promovida, querendo ter o reconhecimento, mas que não querem fazer algo a mais. Uhum. E assim, para você ter esse reconhecimento, você tem que fazer algo a mais, porque se você fizer só o que você foi contratado para fazer, você simplesmente você tá dentro do esperado, você foi, né, você tá alinhado com as expectativas Sim. do que a gente acordou ali na contratação. E a pessoa quer ser reconhecida porque ela fez aquilo. Então, é isso. Acho que ser comercial é você gostar de desafio, você ter esse feeling comercial, você gostar de pessoas, mas principalmente do desafio. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente fala muito sobre isso aqui, né? Se você tá batendo sua meta, se você tá vendendo produto, se você tá fazendo tudo certinho, chegando no horário e ficando até mais tarde algum dia ou outro, mas tá ali, cara... Parabéns. É isso. É, Tá parabéns tudo por fazer o certo. mínimo. Você ganha teu salário pra isso, você foi contratado Exatamente. exatamente pra isso. Ninguém vai ter a obrigação de te promover, não, até porque você não tá fazendo nada pra ser promovido, né? Agora, quando você começa dentro da agência a compartilhar seu conhecimento, você começa a sair um pouco da sua cadeira, tipo, você divide o seu tempo para ajudar outras pessoas. Você, mesmo que não saiba, você vai chega à noite em casa e pesquisa e fala, nossa, amanhã eu vou fazer aquela dinâmica na agência. Sim. Porque eu acho que isso vai melhorar o clima da minha agência, porque eu acho que a gente vai bater tal campanha se a gente fizer isso. Isso é ser diferenciado. Isso é você realmente buscar destaque. Sim. Então, é isso que poucas pessoas fazem. E aí, quando alguém faz, os outros se sentem incomodados, né? Acham que é o favorito e não é. Na verdade, é isso que a gente tem que buscar se você quiser ser alta performance, se você quiser se destacar. Você tem que fazer algo a mais. Exatamente. E isso acontece muito. Eu sei que talvez você que tá aí em casa assistindo a gente já tenha passado por essa situação de, bom, eu vou fazer uma coisa a mais, mas nossa, virei conversinha no corredor, na Copa começaram a falar de mim, começaram a fazer. Começaram a me excluir, né? E tudo mais. Falaram que eu sou puxa-saco. Entenda que quando você for promovido, você não vai levar essas pessoas. Mas quando você também não for, se você continuar ali por igual, na média, também não vai fazer sentido continuar ao lado delas. Então você precisa começar a escalar suas prioridades. Se a sua prioridade é você mesmo, não faz sentido você ficar dando ouvido porque estão falando na Copa sobre isso. você, né? Essas são as mesmas pessoas que falaram lá atrás que não precisava tirar certificação, por que eu tava estudando tanto, por que eu tava deixando de ir no churrasco da agência.
não dá ouvidos, tem que ter propósito. E sabe, isso é engraçado, porque eu trabalhei ali muito tempo, por exemplo, numa instituição que quando eu falava sobre ir para outra área, sobre crescer, sobre isso, sempre falavam, ai, que bonitinha, pouco tempo de banco, né? Quanto tempo de banco? 5 anos. Ai, quando eu tinha 5 anos de banco. Ai, olha só. Eu também sonhava. Nossa, eu lembro de uma situação que eu falei que eu ia tirar o CEA também, né? E aí falaram exatamente isso. Nossa, você tá há quanto tempo no banco? Eu tava 2 anos, né? Ai, 2 anos no banco. Ai, quando eu tinha 2 anos. Aí tinha uma pessoa passando na hora. Ó, que bonitinha. Vai tirar o CEA. Ó, que fofa. E eu lembro que eu fui me sentindo pequena, assim. Era como se fosse diminuindo e todo mundo fosse aumentando ao meu redor. E eu me senti uma criança falando que vai virar astronauta, sabe? E Sim. é uma bailarina astronauta, né? Eu vou ser bailarina, atriz e astronauta. Eu me senti essa pessoa, assim. E eu lembro que isso me desanimou muito, e isso travou muito, porque eu dei ouvidos para essas pessoas. Só que quando eu me desvinculei, eu comecei a crescer, estudar e crescer cada vez mais. Hoje essas pessoas, elas estão exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. Não tô dizendo que é bom ou ruim, que elas estão infelizes, não é isso que eu tô dizendo. Mas elas estão lá, com os mesmos pensamentos, com a mesma linha de raciocínio, procurando defeito em tudo, procurando alguma coisa pra criticar, alguma fofoca pra falar mal. Elas estão exatamente no mesmo lugar. E às vezes, não sei se a pessoa fala por mal ou não, né? Mas às vezes é só falta de coragem. Sim, Tem pessoas que simplesmente não têm coragem de abandonar ali, de dar um passo a mais ou de quebrar a cara. As pessoas têm medo de errar. sim. Elas têm medo de se inscrever na prova e não passar e depois voltar e falar, não passei, sendo que não é motivo de vergonha, enfim. Cara, você tem que eliminar isso da sua vida mesmo. Tem que se fechar pro seu Sim. propósito, não dar ouvidos. Acho que não tem outra maneira de você não deixar isso te influenciar. Influenciaria qualquer um ficaria chateado de contar algo, poxa, eu vou fazer isso e uma pessoa vir jogar esse balde de água fria. Mas é aí que você tem que ter o seu propósito bem alinhado. Exatamente. E uma coisa que você falou, né, sobre falta de coragem, quando a pessoa ela quer chegar a algum lugar, ela quer evoluir, ela quer crescer, ela não tem essa coragem que você mencionou e ela vê alguém tendo essa coragem, isso realmente incomoda. Incomoda demais. Incomoda demais. Eu vejo isso a todo momento. E a cada ano que passa, assim, que você quer dar um passo pra frente, você percebe, fica nítido isso. Então eu falo assim, se você quer ficar muitos anos no banco, na instituição financeira, seja, né, seja qual for a instituição ou Aham. qual cargo, pode ter certeza que isso vai acontecer na sua vida. Pessoas se incomodando com algo que você vai contar e você não pode se deixar intimidar por isso. Sim, é isso. É isso. E até falando sobre o PENAP, a gente traz muito sobre isso, né? A gente traz muito sobre ambiente. Dentro do PENAP, a gente tenta montar, tenta não, né? A gente monta um ambiente seguro para essa pessoa. Quando sofrer esse bullying na agência, no escritório, ela poder voltar para um ambiente seguro, onde as pessoas elas estão Sim. passando pelas mesmas coisas e tudo mais, né? E como foi para você ir para essa área de educação? Nossa, eu fiquei assim encantada, acho que essa é a palavra, né? Foi a convite de um amigo meu, a primeira aula, o Bruno Toledo. E o Bruno falou assim pra mim, Amandinha, cara, eu vejo muito potencial em você por conta de todas as conversas que a gente já teve, né, sobre a nossa área de seguros. Ele sabe o cuidado que eu tenho com as pessoas. Então, isso é um propósito meu de gestão. Acho que primeiro a gente cuida das pessoas, depois a gente vai entregar o resultado. Não é a qualquer custo. E quando ele falou assim, você vai ver que você poder compartilhar seu conhecimento é diferente. E aí chegou lá na primeira aula, eu tava toda tímida, né? Eu não sou muito. Eu sou comunicativa, mas assim, nunca fui muito de ficar me aparecendo pras câmeras. Tô tentando me soltar um pouco mais com esse mundo. Agora já foi, né? Agora já foi. E aí eu falei assim, Bruno, quantas pessoas interessadas? Caraca, eu tô ajudando. Aí de novo veio aquele mesmo pensamento de 8 anos atrás. Eu tô ajudando essas pessoas. Pode parecer que não, mas às vezes algo que eu falei aqui vai ajudar a pessoa amanhã. Totalmente. E isso me move muito. Então eu fiquei realmente encantada. Adoro quando as pessoas me mandam mensagem depois no particular, me contando que fez alguma venda, ou me pedindo ajuda mesmo com algum sinistro, né? Tirando alguma dúvida. Acho que você poder
eu não tô assim, não tô saindo fora da minha rota, não tô abandonando o meu emprego principal. Na verdade, eu tô só compartilhando e utilizando mais do que eu já faço no meu dia a dia com outras pessoas. Então, eu falo assim, isso pra mim foi uma baita de uma oportunidade. Eu fiquei realmente encantada. E outra coisa, né? Lá atrás, desde nova, eu sempre pensei isso, né? Pra quem vem de famílias, assim, menos estruturadas, né? Financeiramente falando, que não tem muitos recursos pra ficar pagando curso, essas coisas assim. Você não vai nascer numa família onde já tem uma baita de uma empresa, uma multinacional, onde que você já vai ter seu cargo ali, quando você fizer 18 anos, você vai assumir aquele cargo. Então, não tem outra forma de você crescer profissionalmente, ter sucesso e conseguir dar algo melhor para sua família, a não ser através do estudo e do trabalho. Sim. É estudo e trabalho, estudo e trabalho. Então, até hoje eu continuo estudando. Não acho ainda que eu tô no topo. Então, ainda falta muito. E poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com outras pessoas, isso me encanta de verdade. Eu sempre gosto de falar que você está impactando vidas de maneira direta e indireta. Então, você, quando um aluno assiste a tua aula, você está impactando diretamente a vida dele, tanto com conhecimento técnico, conhecimento comportamental, mas também em relação à mentalidade. Você está contaminando essa pessoa pro bem. Sim. E aí, quando ela é contaminada, né, dessa maneira, e ela começa a agir diferente, ela passa a vender mais, ela passa a ser mais resistente, ela passa a ser mais resiliente, ou até mesmo antifrágil, ela passa a mudar a realidade dela, que muda a realidade do filho, que muda a realidade da mãe, dos avós. Exatamente. São muitas vidas que são impactadas por conta da sua vida. Com certeza. E o trabalho que a escola faz é sensacional. Porque são pessoas, assim, média idade ali, de 20 a 30 anos, que têm uma vida ainda pela frente e que têm muita vontade de querer fazer, né? De fazer acontecer. Eu vejo as pessoas ali com muita vontade mesmo. Quinta-feira, ficam até 10 horas e estão participando e perguntam. Então, assim, eu falo, nossa, como que é importante, né? A gente devia ter mais oportunidade para todo mundo conseguir participar de um curso desse, conseguir comprar, enfim, e disseminar essa educação para as pessoas. Isso é muito legal. E muitas vezes a gente faz, né, conteúdo gratuito na última semana. Nas últimas 3 semanas foram 21 horas de conteúdo Legal. completamente gratuito. E eu faço isso porque isso impactou a minha vida, né? A gente faz isso na escola porque impactou a vida de todo mundo que tá aqui. Eu lembro que quando eu entrei... Eu penso, né? Quando eu entrei no banco, se eu tivesse 1/3 do conteúdo que hoje a gente entrega... Sim. Cara, eu teria sofrido muito menos, apanhado muito menos, sabe? Pois é. E agora eu vi que vocês abriram também todas as certificações. Sim. Poxa, lá atrás, se eu tivesse isso, com certeza teria me ajudado. Então, assim, não tem nem desculpa pra não tirar a certificação, né? Não A tem. galera, não dá pra falar que não tem de onde estudar, porque até o CEA, né? Sim. Então tá realmente sensacional. Um trabalho muito legal que a escola oferece. E vou levar pra vida mesmo. Sabe que eu acho que esse trabalho que a gente faz, ele seleciona ainda mais as pessoas. Porque agora tem muito conteúdo. Tem conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo via Zoom que a gente faz gratuitamente, tem e-book, tem muito conteúdo. E a pessoa, ela tem acesso a tudo isso. E muitas pessoas, elas não se interessam. Elas não estudam, elas não se importam. Então, ter acesso a tudo isso e não valorizar isso te coloca ainda numa posição menos favorável ainda. Pois é. E você falou uma coisa agora que eu lembrei de várias pessoas que falam assim pra mim: ai, mas eu não gosto de estudar. Ai, mas eu não sei, eu não sou boa em tal coisa. E aí eu fico pensando assim, gente, mas será que essa pessoa acha que eu acho uma delícia ficar o sábado inteiro estudando até a noite sem sair, sem estar assistindo meu Netflix, comendo minha pipoca, né? Ou com outras pessoas que eu amo. Gente, não é gostoso assim, não é tomar um pote de sorvete. É um esforço que a gente faz pra atingir um objetivo maior, isso é propósito. Então, assim, né, isso tá ligado com o esporte também, né? Acordar às 5 da manhã é gostoso. Hoje, pra mim, é porque eu encontrei meu propósito nisso. Então, eu falo assim,
Hoje é a semana que eu não corro, que eu não sinto aquela dorzinha, me faz falta. Então, eu encontrei o meu conforto no desconforto. Sim. Mas até chegar nisso, você tem que se dedicar, não é fácil. Tem que realmente abrir mão de algumas coisas. E não é porque você tem facilidade ou não de estudar, porque você gosta ou não. Não tem que gostar, tem que estudar, tem que fazer, Sim. tem que se aprimorar. Se você quiser algo a mais no futuro. Se você Exatamente. quiser, né, igual você falou ali no começo, muitas pessoas querem, mas dão um pouco por aquilo que querem. E tem aquela frase que fala assim: é justo que muito custe o que muito vale. Então, quanto que essa pessoa realmente quer? Isso pra mim nas entrevistas fazem toda a diferença. Eu vejo quanto que aquela pessoa realmente quer. E aí não é se ela tem técnica ou não, se ela conhece ou não. É o quanto que ela realmente quer. Isso a gente consegue pegar. Sim. E até você falou da corrida, né? Você falou, se eu passar uma semana sem sentir aquela dorzinha, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Correr não é confortável. Dói a perna, Dói tudo. dói o peito, você fica cansado, você não consegue respirar. Cara, acabou a corrida, você acaba a corrida, você não consegue nem dobrar o cotovelo. E olha que você corre com a perna, sabe? Então, não é Pois é. confortável. Mas ainda assim, não sendo confortável, a gente faz porque ama, né? Eu lembro. Gosta do desafio. Exatamente. A corrida é você. Não só a corrida, acho que qualquer esporte, você gosta do desafio. Exatamente. Quando eu tava nessa época que eu corria muito e tudo mais, eu acordava 3 horas da manhã pra participar de alguma prova, né? Aí sempre tinha uma piada, tipo, cara, você tá acordando de madrugada pra pagar pra correr e no fim você vai ganhar uma banana. É isso. Aí eu ficava, não é demais? Sim, exatamente isso. É exatamente isso. E esse esporte, né, que é individual, assim, você fica negociando com você mesmo. Sim, é a sua cabeça. O tempo todo você fica negociando com a sua mente. Ah, não, vou parar, não tô aguentando mais. Nossa, tá doendo. Aí você fica, não, só mais 1 quilômetro. Sim. Só mais uma volta. Vamos lá, você consegue. Você já fez 8, só chegar em 10. Fica tranquila. Então é uma negociação o tempo todo com a sua mente. E isso te faz ficar, igual você falou, antifrágil, né? Mais forte, resiliente. Então, uma das coisas que eu pergunto nas minhas entrevistas é qual esporte que você pratica. Se a pessoa fala que não pratica nenhum, eu já fico... Você fica, será que ela aguenta um momento de pancada, né? Pancada no bom sentido, assim, um momento de desafio. Sim. Então, é isso. Acho que tem que fazer algum esporte na vida, tem que estudar algum assunto. Não precisa necessariamente ser no mercado financeiro, mas... Poxa, você vai pra casa e deita e dorme. Você não aproveita, né, seu tempo. Você não constrói nada. Não constrói nada, exatamente. Você não constrói nada, né? Tem que se aprofundar em outros assuntos, enfim, ou então na sua própria área. Gostei do que você falou. Eu sempre gosto de ser a melhor em tudo. Sempre gosto de fazer bem feito o que eu faço, né? Então, eu fui lá pra aula de luta e eu tentei me aprimorar. Então, é isso. Você quer ser palhaço de circo? Então, vamos ver qual que é o melhor curso pra ser palhaço de circo do mundo. Porque você vai ser o melhor palhaço de circo. Sim. Exatamente isso. É isso. E aí, a gente precisa entender o negócio. Não é porque você quer ser bom em tudo que você faz, que você vai naturalmente ser bom porque você quer. Exato. Porque você vai precisar procurar ferramentas disponíveis. E aí, eu poderia só reclamar que, eu tô fazendo aula sei lá quanto tempo e tudo mais, e eu ainda não tô acertando o jab. Tá, eu poderia reclamar, mas reclamar não vai fazer eu acertar o jab. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que assistir uma aula. Eu tenho que procurar vídeo no YouTube. Eu tenho que assistir uma luta, colocar em câmera lenta, baixar. Não interessa o que tem que fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Sim. E aí é quando você encontra ali a sua capacidade de raciocínio de encontrar soluções. Porque às vezes a solução ela não vai estar aqui. O professor, ele não vai na minha casa, o mestre, né? Não vai na minha casa me ensinar. Não, eu sou interessada por isso. Então, onde eu encontro? Porque tem muita gente que é assim também. Eu não estudo sobre seguro porque eu não sei onde estudar. Mas você já deu um Google? Você já foi no YouTube? Você já procurou páginas? Você já perguntou, pediu referência? Nossa, agora tem o chat GPT, né? Até nisso, as pessoas têm muito mais facilidade do que alguns anos atrás. Então, realmente não tem desculpa. Sim, não tem. Eu acho que não tem desculpa. É a pessoa que não quer porque ela não tá colocando como prioridade mesmo. A pessoa que não faz, não estuda, não faz algo a mais ali porque ela realmente não quer. Sim. Não é sobre você saber tudo, né? Mas é sobre você ter certeza que vai descobrir como fazer.
Exatamente. Amandinha, muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada Imagina. mesmo. Eu fico super feliz quando vocês vêm até aqui e compartilham a história de vocês. E eu me identifiquei muito com você, não só pelo nome, mas pela nossa característica de sempre ir atrás de desafios. E a gente procura, né, esses desafios. E essa sensação de superar todos eles. Eu queria muito que você desse um recado final pro pessoal que tá aqui assistindo a gente. O que eles podem fazer para ser alta performance ali na carreira deles, na vida pessoal, no esporte, tudo. Primeira coisa, alinhar o propósito. Então, entendam qual que é o propósito de vocês, a missão, se é ajudar as pessoas, né? Enfim, qual seja esse propósito. Não desista. Busque meios e ferramentas de você estar sempre se aprimorando. Então, acho que isso é ser alta performance. Você não desistir, você manter a constância. Poxa, eu não consegui dar meu 100% hoje, foi 80%, amanhã eu vou fazer 120%, porque eu vou equilibrar essa média, vou dar meu melhor. E é isso, querer ser sempre melhor, não o melhor de todos, mas o melhor que você mesmo, que eu acho que a competição é com nós mesmos, assim, aquele 1% melhor todos os dias. Isso não é papo de coach, isso é a realidade da vida. E é isso, não ter vergonha de se expor, isso é importantíssimo. Para você ser alta performance, você tem que se expor, porque se você não perguntar, né, se você ficar com medo de perguntar, você nunca vai saber, nunca você vai tirar aquela dúvida. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Amanda. De verdade, também me identifiquei com você, com a escola. Acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível, assim, ajudando muitas vidas. Contem comigo para isso, né? Acho que está alinhado também com o meu propósito, ajudar as pessoas. E uma baita oportunidade. Que bom que deu certo de eu vir aqui hoje. E foi um prazer. Espero voltar mais vezes. Com certeza. Você não vai passar por São Paulo sem passar por aqui, por essa mesa aqui desse podcast. Muito obrigada mesmo, Amandinha. Obrigada. Você tem sido o destaque dos professores, todos os alunos sempre estão mencionando você, sempre estão ali compartilhando, conseguiram alcançar alguma coisa nova, aplicar uma técnica nova, e você é uma das mentoras ali que tá sempre na boca dos nossos alunos, sempre sendo mencionada ali por eles. Então, muito, muito obrigada mesmo. Por dar a oportunidade ali das pessoas te ouvirem e aprenderem com você. Imagina, isso é uma baita gratidão pra mim, na verdade, de poder fazer isso, de poder compartilhar ali com eles. E eles me ensinam também todos os dias, um pouquinho. Obrigada. E você que tá aí em casa, eu espero que você tenha anotado tudo isso. Eu realmente espero. Amandinha, faz o seguinte, passa seu LinkedIn pro pessoal, que o Instagram você não tá usando muito, né? Eu sou um pouco low profile no Instagram. Mas o meu LinkedIn tá Amanda Almeida. E vou compartilhar também lá na rede da escola. Legal. Tá bom? Muito obrigada, gente. Você que tá aí de casa, já coloca aqui no comentário qual parte você mais gostou, o que te tocou, se fez sentido pra você. E te vejo na beijo, próxima. Galera. Até Tchau, mais. tchau.